ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial está no ar com um resumo das notícias da semana. E no programa de hoje você vai ver: Rafael Góes participa da rodada de entrevistas com candidatos ao Senado. Preço dos alimentos puxa para baixo o índice da cesta básica medido pelo Diese. Governo lança edital para licitação do aquaviário. Essas e outras notícias no ES News Especial, que está começando agora. O fim trágico de um líder político. A semana chega ao fim ainda com a repercussão chocante da morte de Eduardo Campos. Em sua passagem pelo Espírito Santo há 3 semanas, Eduardo Campos procurou mostrar ser a melhor alternativa para melhorar a vida dos capixabas, tirando o estado do isolamento. Ele era amigo do governador Renato Casagrande desde 91. No Palácio Anchieta, visivelmente emocionado, o governador disse que vai acompanhar o velório e o enterro em Pernambuco. Para ele, as definições políticas devem esperar. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é secretário-geral do PSB, entende que esse não é o momento certo para discutir o nome que vai substituir Eduardo Campos na candidatura à presidência da República. Para ele, esse é o momento de apoiar as famílias das vítimas do acidente, para depois fazer a escolha. Não tem nenhum ambiente, nenhum clima para que a gente faça qualquer discussão, mesmo que a gente esteja no meio da campanha, assim, não é possível fazer qualquer discussão, qualquer debate de questões de definição partidária e eleitoral nesse momento. Seminário discute providências para enfrentar desastres naturais, como os alagamentos, por exemplo. No ano passado, o Espírito Santo foi surpreendido por fortes chuvas que causaram mortes e enormes prejuízos a milhares de pessoas. Em 90 anos não se viu nada igual aqui no estado. Como agir num momento como esse? Representantes da Defesa Civil e de outros órgãos que atuam no enfrentamento a efeitos de acidentes naturais se reuniram em Vitória para discutir as estratégias de atuação. Um dos objetivos é que todos os municípios tenham equipes de defesa civil, além de uma estrutura voltada para socorrer a população em caso de desastres naturais. Outra meta é capacitar as equipes para organizarem os trabalhos de voluntários que se oferecem para ajudar em caso de desabrigados. Nós vamos ter todos os municípios do estado do Espírito Santo com uma mínima estrutura para poder desempenhar suas missões. O preço da cesta básica caiu em todo o país, em especial na capital Vitória, que registrou uma queda de quase 5%. A batata, o feijão e a carne bovina apresentaram recordes de quedas nos valores, influenciando em julho o recuo dos preços da cesta básica em Vitória. O valor pesquisado ficou em R$ 330,71, R$ 22 mais barato do que a cesta do mês de maio. De acordo com a pesquisa divulgada pelo Diese, o preço da cesta básica em Vitória caiu aproximadamente 4,41% no último mês, mas os consumidores afirmam que não sentiram esse desconto na hora de levar o produto para casa. Senti muito alta, né? As coisas estão realmente muito caras. Essa diferença que estão citando aí não dá ainda para o consumidor, tá, sentir realmente. Não, nenhuma. Tá tudo muito caro, né? Para essa economista, este recuo é positivo e alivia um pouco o bolso do consumidor. Toda vez que o preço da cesta básica cai, significa que o poder de compra do trabalhador melhorou. Então, ele vai poder comprar ou mais daqueles alimentos que ele comprava, ou vai poder comprar outros alimentos, ou outros produtos que ele necessita. É sempre bom ter uma queda do custo de vida. Num ano com inflação em alta, queda nas previsões de crescimento da economia e incertezas no ambiente político, nem todo mundo espera resultados extraordinários. Mas, a julgar pelos números apresentados essa semana, o setor bancário vai muito bem, obrigado.
De acordo com os dados exibidos pelo presidente do Banestes, a instituição capixaba teve seu patrimônio líquido superando a marca de R$1 bilhão, lucro líquido de 67,8 milhões, com crescimento de 35,4% comparando com o primeiro semestre do ano passado. Com esse cenário, novos produtos e serviços devem ser fortalecidos, como o financiamento imobiliário e o microcrédito. O presidente, economista Guilherme Dias, garante que esses números não mexem na responsabilidade do Banestes de continuar sendo um banco muito próximo dos capixabas. O Banestes é o único banco presente em todos os municípios capixabas. Mais de 90% das operações de crédito do Banestes são direcionadas para micro, pequenas e médias empresas. Então é um banco basicamente do varejo, né? E para pessoas físicas também. Então, presente em todo o estado, voltado para micro, pequenas e médias empresas. Agora, o importante é que para fazer esse trabalho cada vez melhor, o banco precisa justamente fazer o que ele tem feito, né? Que é manter as despesas sob controle, é que ter muito zelo com a administração do dinheiro do cliente e buscar ter uma rentabilidade compatível com o mercado. Quando o assunto é economia, é hora de saber o que diz o nosso comentarista Antônio Marcos. Olá, hoje nós vamos conversar sobre o futuro, mas um futuro muito perto, o ano de 2015. Isso tem a ver com o seu emprego, com o seu salário, com a sua renda, se você é empresário, com as suas vendas. Então é possível interpretar o futuro de duas maneiras clássicas, com muito pessimismo ou com muito otimismo. O exagerado não vale a pena, mas ter pessimismo também, mesmo que seja pouquinho, é prejudicial para a economia. Porque quando as pessoas são pessimistas, elas não acreditam num futuro bom. Isso reduz o emprego, reduz a atividade econômica, as pessoas se acomodam, não têm atitudes positivas, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Isso faz com que a emoção... Tem gente que fica com síndrome de pânico, com depressão, isso leva à acomodação. Então, a racionalidade perde espaço. No lado do otimismo, que é muito importante, as pessoas tendem a ter uma emoção mais para o trabalho, mais para o investimento, mais para o estudo, acreditar que pode mudar a vida de si próprio e a vida das pessoas. Nós falamos há pouco tempo sobre a questão da crise dos Estados Unidos e eles estão superando essa crise com muito otimismo, acreditando no futuro. A Alemanha também teve essa dificuldade, perdeu 2 guerras mundiais e hoje é um país importantíssimo na Europa. O Japão, que já teve bomba atômica. Então, não é se acomodar. O pessimismo é aquela acomodação. Ah, está muito ruim. Ah, vai ficar pior. Imagina o que pensa o investidor estrangeiro. Vou investir no Brasil? Imagina o que pensa o investidor brasileiro. Vou investir no Brasil também? Se vai ficar todo mundo dizendo que vai ficar ruim ano que vem? Então, é preciso ter uma boa dose de otimismo, com razão, com racionalidade, aquela emoção que motiva as pessoas, que faz o empresário acreditar no país. Para isso é preciso escolher bem os políticos. Estamos em ano de eleições, temos que pensar com muita clareza o que nós queremos no próximo ano em termos políticos, porque a política tem uma ligação muito grande com a economia. E esse otimismo que a gente está dizendo para vocês que a gente deve ter, deve ser com base em racionalidade, contratar pessoas qualificadas, investir certo nos setores certos, ter cuidado ambiental, o desenvolvimento tem que ser sustentável. Esse é o recado. Pense bem se vale a pena ser otimista ou se vale a pena ser pessimista. Essa semana, o governo publicou um edital de licitação do aquaviário. O secretário de Obras, Fábio Damasceno, dá detalhes do projeto. O aquaviário, qual vai ser o itinerário dele? Então, o itinerário ele começa, na verdade o aquaviário ele tem 3 etapas, tá? Essa é a proposta. A primeira etapa são 5 estações. Ele Prainha, Praça do Papa, Centro, Argolas, Paú, naquela região, e Porto de Santana. Tá? Para essa primeira etapa, 5 estações, são 5 barcos que vão ser comprados, eles têm que ser fabricados próprios para andar no nosso canal, né, porque a gente tem uma característica aqui que é a 5 pontos, ela é muito baixa, então são essas 5 estações. Numa segunda etapa, após 36 meses de operação, nós vamos avaliar a entrada de Rodoviária e Santo Antônio, e depois, após mais 36 meses, nós vamos avaliar e implantar Glória e Dom Bosco. E aí fecham 9 estações com 10 embarcações do sistema aquaviário. Claro que por ser uma parceria público-privada, pode, na segunda, terceira etapa, mudar alguma coisa, entre outras, pode.
Isso pode. Isso é um sistema, ele é flexível para isso. Mas o importante é a gente precisa implantar primeiro fazer essa primeira etapa, botar esses catamarãs para funcionar, botar os flutuantes, montar as estações. Importante também que ele vai ser integrado ao Transcol. Então, quem usar o Transcol não paga o aquaviário e vice-versa. No mundo dos negócios, seguir os passos da mãe pode ser uma escolha muito sábia. Veja esse exemplo. Família que trabalha unida permanece unida. Mais do que um jargão, essa frase teve efeito positivo nos negócios dessa mãe e sua filha. Andréia é professora de gastronomia numa universidade de Vila Velha e ainda atua como empresária, fornecendo bolos e doces para eventos. Uma experiência de mais de 20 anos. É, na verdade, uma porta aberta para o mercado. Pensando nisso, Tami, que é arquiteta, resolveu aplicar o que aprendeu num negócio na mesma área de atuação da mãe dela. Abriu uma empresa de designer e decoração de eventos. Com uma boa noção de aproveitamento de espaços, passou a orientar os mais variados tipos de festividades, aniversários, casamentos, encontros em empresas. A capacidade de mudar a cara de um ambiente, por menor que seja, chamou a atenção de clientes até de outros estados. Ela é capaz de dar brilho a uma varanda de um apartamento ou a um bar, um boteco. Assim, em parceria com a mãe, Tami organiza da inauguração de uma loja ao chá de panela ou um seminário para muita gente. Olhando esse exemplo, podemos concluir que família que trabalha unida pode lucrar unida. O negócio é o seguinte: trabalhar em família é ou não um bom negócio? Como quase tudo na vida, a gente conhece histórias positivas e histórias negativas sobre pessoas que decidiram empreender em família. Muitas vezes resultando em ótimos negócios, em bons lucros, algumas vezes em falências, em brigas familiares. Afinal, é ou não é um bom negócio? Independente de ser uma relação familiar, toda parceria ou sociedade deve pressupor complementaridade. Palavra difícil, né? Mas, na verdade, a gente deve sempre pensar em sócios ou parceiros de modo que se complementem. Muito mais do que apenas afinidade, é preciso que as atividades de cada um sejam importantes para o negócio dos dois. Porque senão, a médio prazo, começa aquela sensação de que um está carregando mais o negócio do que o outro, de que um é mais importante para o negócio do que o outro, de que um manda mais no negócio do que o outro. E aí, independente de serem famílias, os negócios costumam começar a ruir, porque a parceria começa a não dar mais certo. Então, se você tem complementaridade para uma sociedade, sendo em família ou não, é hora de lembrar da regra fundamental de um bom negócio. Ele sempre deve partir de uma oportunidade identificada no mercado. Muito mais do que uma vontade ou um talento, é preciso que esse negócio, essa parceria, essa sociedade esteja baseada numa demanda latente, em mercados, em clientes que se percebam ser possível atender com aquilo que se pretende empreender. Ou seja, de novo, quem é o seu cliente? Como você pretende atendê-lo e ser melhor do que a sua concorrência? Levando isso em consideração, a oportunidade de negócios pode ser muito bem explorada em família, onde os laços e afinidades já costumam ser mais fortes. E a partir daí, você pode construir a complementaridade, dividindo bem tarefas, construindo diferenciais para o negócio com os talentos de cada um. Ou seja, um bom negócio mesmo parte de uma boa oportunidade, da afinidade entre os pares e da complementaridade de cada um para o sucesso da empreitada. O cirurgião plástico Adriano Trindade é o entrevistado da semana. Giovanni César. Na entrevista da semana eu converso com o médico, o cirurgião plástico Adriano Trindade. Ele está utilizando uma técnica chamada sutura silhuete. Para a gente que é leigo, nós acabamos não entendendo do que se trata, mas ele está aqui justamente para explicar. Doutor Adriano, tudo bem? Do que se trata? Tudo bom, tudo ótimo. Prazer receber você e sua audiência aqui no nosso consultório. Na realidade, essa técnica ela não é uma novidade. Ela se trata de uma evolução de uma técnica que já é usada já há muitos anos, né, que é aquela do antigo fio russo, um procedimento que já era utilizado desde os anos 80. Mas tudo na medicina evolui. Né? E a evolução do fio russo foi exatamente isso, né? O princípio do fio russo é um princípio muito interessante,
de reposicionamento de tecidos, né, de quando você coloca os tecidos no lugar, através dessa tração utilizada de um fio, mas com muitos efeitos colaterais, que tanto é que essa técnica, de certa forma, foi abandonada. A medicina evolui, a ciência evolui de uma maneira geral, então o que aconteceu? O princípio de funcionamento do fio russo foi utilizado, foi mantido, mas com um material, esse produto sendo desenvolvido com um material novo, que é o ácido polilático, que tem uma série de benefícios, tem uma série de efeitos benéficos, tanto na tração do tecido, né, que basicamente a gente usa isso para reposicionamento de tecidos da face, como também no desenvolvimento de cicatrização, e essa cicatrização levar a uma melhora na qualidade final desse tecido. Agora, esse procedimento, ele leva em torno de 40 minutos, é no ambulatório, parece que as dores são menores e o tempo para você de cicatrização é mínimo. E que resultados ele traz? O que as pessoas dizem depois de utilizar isso? Então, olha só, Giovanni, o que é que acontece? Como eu falei, não se trata de uma novidade, se trata de um procedimento que já é consagrado, mas que, de certa forma, foi deixado em desuso. É um procedimento ambulatorial. O que quer dizer isso quando a gente fala que é um procedimento ambulatorial? Um procedimento que a paciente vai vir aqui no consultório, vai ser avaliada, vai ser consultada, aí a gente vai fazer as fotos, vai mostrar para ela o que seria o ideal, o que você tem de alteração ali que seria interessante a gente tentar recuperar com a utilização do fio, né? E esse procedimento ele pode ser feito até mesmo na hora, né? É um procedimento que não tem assim, existem algumas restrições no pós-operatório, que a gente dá assim umas orientações do posicionamento, de evitar de fazer uma atividade física por uns 5, 10 dias no máximo, mas via de regra é um procedimento que você faz, fotografa, marca e prepara com anestesia local a nível de consultório. Então, quantos dias a pessoa volta a trabalhar, por exemplo? Teoricamente, tirando aquele inchaço, aquele edema local que fica, teoricamente ela pode voltar a trabalhar no outro dia, né? Então, a medicina também está evoluindo para isso, para cada vez fazer procedimentos que são mais efetivos, né? Procedimentos que você tem como é que eu vou dizer, um menor tempo de afastamento das suas atividades com um bom resultado. Depois do intervalo, Rafael Góes fala dos planos como candidato ao Senado.